Filhos, nós ainda continuamos a leitura os capítulos de São Lucas que falam do Sermão da Planície. O Evangelho de São Mateus, entre os capítulos 5, 6 e 7, fala do Sermão da Montanha. Mateus escreveu para uma comunidade de origem judaica e tinha bem clara a fé em Jesus como o novo Moisés. Tal como Moisés tinha na montanha recebido de Deus a lei, Cristo na montanha também dá a sua lei. Já São Lucas escreveu o Evangelho para uma comunidade mais diversa, com pessoas de várias origens além da terra de Israel. Então, ele desce da montanha e na planície dita de novo os seus preceitos. Vemos muitos ditados, digamos assim, por nosso Senhor, que mostra como deve ser a vida nova de quem crê nele e de quem é alcançado pela graça dele. Não se trata apenas de preceitos que a gente deve cumprir à risca, mas trata-se mais ainda de princípios a partir dos quais a gente deve viver. Alguém pode cumprir uma lei, mas sem concordar com ela. Muitas vezes acontece isso. Por exemplo, quem é que concorda com a lei de tantos impostos que o governo nos impõe? Mas quem não pagar, não compra nada, não tem nada. Aí fazer o quê, né? Só não vai fazer de novo a mesma coisa do passado. Muitas vezes temos que cumprir leis com as quais não concordamos. Não há o princípio como ação. Existe apenas o medo de fazer feio ou de se colocar numa situação constrangedora por não fazer. A lei de nosso Senhor não deve ser vista nem vivida dessa forma. A lei da vida nova, que é dito no Sermão da Montanha de Mateus, é dito, portanto, aqui. A vida nova nada mais é do que imitar a humanidade que Deus viveu entre nós. É imitar Jesus, é conhecer o Deus humanado, encarnado, que viveu numa pele como a nossa e ter nele o critério. Esta é a vida nova. Pode-se falar de diversos carismas e espiritualidades na igreja, mas toda espiritualidade só encontra em Cristo a sua origem, a sua fonte e o seu modelo. Porque o que é espiritualidade? Espiritualidade não é você fazer olho de cabra morta olhando para o céu. Espiritualidade não é você espremer os olhos achando que quanto mais espremer os olhos, mais fé você tem em nosso Senhor. Não é isso, não. Espiritualidade é se colocar com a ajuda dele no segmento dele. Entendem? Com a ajuda dele, se colocar no segmento dele. Procurar agir como ele. Pronto, isso é espiritualidade. Se você vai rezar assim ou assim, não importa. Importa que tenha o colóquio com nosso Senhor. E assim por diante. Certamente, quando vemos esses ditos de nosso Senhor colocados tão misturados que parecem tratar de assuntos diversos, nós podemos nos perguntar, afinal, qual é o tema principal? Quem distribuiu, em nome da igreja, o lecionário foi bastante perspicaz, inteligente. Quando vocês estiverem na dúvida qual é o tema principal, basta vocês compararem a leitura com o primeiro evangelho, a primeira leitura especificamente com o evangelho. Geralmente eles trazem o mesmo assunto. No livro do Eclesiástico é dito sobre a questão do falar. A gente não pode, digamos assim, dizer que conhece alguém sem antes a pessoa mostrar quem é, mostrar o que traz no coração, que aí a gente faz já correlação com o evangelho. A boca fala do que o coração está cheio. Preste atenção no que a pessoa comunica, porque aqui a fala, meus filhos, não se trata de pronunciar perfeitamente uma palavra ou com erros de língua portuguesa.
A fala está dizendo assim, o que é que a pessoa transmite? Qual é o seu assunto principal? As conversas geralmente partem de onde e se direcionam para onde? Quando as conversas partem de um interesse em procurar saber ou em procurar ajudar o outro naquilo que ele não sabe, parte de um princípio bom. Quando as conversas partem para conseguir que o outro, digamos assim, melhore, o objetivo é bom. Mas quando as conversas só giram em torno de coisas sem importância, ou pior ainda, quando as conversas sempre são forçadas a ter, digamos assim, a própria pessoa que fala como o exemplo, o objeto e o centro do universo, a gente precisa ficar bastante preocupado. Existe muito narcisismo hoje em dia, quando as pessoas se acham as tais, que se acham no direito de emitir opinião sobre tudo, não se admite qualquer pessoa que diga o contrário e colocam a si próprias como exemplo para tudo. Quando vem uma pessoa falar demais, eu já tive isso, eu já passei por aquilo, eu quando me deparo com isso, eu faço aquilo, eu sou o máximo, me aplaudam, eu sou o herói. Só falta dizer isso literalmente. Eu não sei se vocês já observaram, mas tem pessoas às vezes em nosso entorno que qualquer assunto, quando a pessoa entra na conversa, traz o assunto para ela mesma. Coloca ela como o assunto, como a referência. Quando a gente sacode a peneira, só ficam os refugos. Assim, os defeitos de alguém aparecem no seu falar, diz o livro do Eclesiástico. Ou seja, como a pessoa é, vai se revelando na forma como ela se comunica, ou naquilo que ela escolhe para comunicar. Se só escolhe a si própria para anunciar aos outros, entenda, a si próprio como objeto do anúncio, como objeto do comentário, como a projeção, então fique com o pé atrás. Tem narcisismo aí, não é de Deus. Por mais que esteja falando coisas lindas, piedosas e até usando o nome de Jesus, tome muito cuidado. Porque o meio da religião é um prato cheio para quem sofre do transtorno de personalidade narcisista, TPN. Não é TPM não, viu? É N de navio. Pois, não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que a pessoa se revela. Não é muito diferente do que Jesus acabou de dizer aqui. Um cego não pode guiar outro cego, a árvore se conhece pelos frutos. Não queira corrigir o outro se você primeiro não aplicou em você mesmo o método de correção. Entendem? E se alguém carrega consigo um bom tesouro, vai tirar dele boas coisas. Se o tesouro não for bom, saia de perto, pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente poderia pensar apenas do ponto de vista moral. São conselhos para a gente colocar em prática. Mas antes de ser conselhos para a gente colocar em prática, é o Cristo anunciando como é a humanidade conforme Deus. Já disse, a humanidade conforme Deus, Ele próprio vive para servir de referência para nós. Quando eu digo se compare com Jesus, não se assuste, a coisa é séria, é para ser levada a sério. Tenha a humanidade de Cristo como modelo, como referência. Não vá se comparar com certas figuras por aí. Então, a vida nova, como eu disse, é imitar Jesus. A única espiritualidade que existe na igreja é Jesus Cristo, sua imitação, seu seguimento. Se não encontra nele a fonte, desista. Quem é a árvore boa que dá bom fruto, senão Cristo e aquele que segue os seus passos? Quem é aquele que tem dentro de si um bom tesouro, do qual se tirará sempre coisas boas, para tornar bons os outros que estão ao redor? Nosso Senhor Jesus Cristo é o primeiro, meus filhos.
Se pela árvore se conhece os frutos, olhe os frutos de tudo que Jesus fez e tudo que Jesus disse. Quer ter uma referência? Conheça a vida dos santos. Eu vou insistir muito com isso. Conheça a vida dos santos e você vai saber os frutos que se referem a nosso Senhor, enquanto árvore boa, bem cultivada. Quais foram os frutos de todos os outros na história que propuseram filosofias, que propuseram ideologias, que propuseram até mesmo um tipo de organização religiosa? Quais são os frutos de Buda? Quais são os frutos do brahmanismo? Quais são os frutos de Maomé? Quais são os frutos de Kardec? Vocês já ouviram falar dessas figuras? Já? Se hoje tem gente matando porque o seu profeta mandou, então você vê, pelos frutos se conhece a árvore. Se hoje tem pessoas justificando disparidades sociais com argumento religioso porque fulano nasceu no meio do pobre, porque ele tem que pagar o que fez de errado na vida anterior, tem um absurdo, tem algo errado aí. Você está sofrendo agora para pagar o que fez de errado na vida passada. Pelo fruto se conhece a árvore. A árvore não é boa. Quando alguém acredita que matar os outros que não têm a mesma fé vai dar ao assassino direito a um paraíso, que é uma espécie de harém, onde o cara vai ter tantas virgens à disposição, pelo fruto conhecereis a árvore. A árvore não é boa. E outras coisas mais que a gente poderia falar. Mas às vezes é complicado a gente tratar diretamente certos assuntos, porque no mundo do politicamente correto, você anunciar que uma religião é verdadeira e as outras são ilusões, pode ser interpretado como supremacismo. Não é assim? Inventaram até essa palavra. Você está sendo... Aí diz um monte de coisa e bota uma fobia no final, não é assim? Paciência. Pelo fruto se conhece a árvore. Olha quantos frutos, a mensagem, a pessoa de Jesus e a graça dele, em colaboração com as pessoas que creram e se colocaram inteiramente à disposição porque aprenderam dele. Olha os frutos. Uma Madre Teresa da vida, uma irmã Dulce da vida. E não precisa ir muito longe, nós somos de Sergipe. Sergipe tem vários modelos de pessoas que é de se tirar o chapéu. Laranjeiras é vizinho de Aracaju. Aqui em Aracaju, junto à igreja dos Salesianos, é bastante conhecido o oratório de Bebé. Já ouviram falar? Já. Todo mundo que vive aqui na redondeza conhece. Por que chama o oratório de Bebé? Quem é Bebé? O povo não está lembrando mais quem era, né? Foi uma senhora que passou a sua vida se dedicando aos mais pobres. Porque era católica. Porque aprendeu com Jesus, porque se confessava com frequência, porque ia sempre à Santa Missa, porque encontrava nas palavras de Jesus aquele estímulo, aquele ânimo, porque encontrava no exemplo de Nosso Senhor uma referência de humanidade que valia a pena. Que pena que tem tanta gente em Sergipe que se diz historiador e eu não vejo ninguém interessado nesses nossos heróis. Ninguém interessado nesses exemplos. A gente não precisa ir longe, a gente não precisa ir na Europa ou na Ásia para ter pessoas, exemplos de verdade, que aprenderam a ser gente com Jesus. Pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Os frutos de santidade que acontecem quando uma pessoa se abre a Nosso Senhor, aprende dele, é ajudado por ele e colabora com ele. São esses frutos que hoje mostram que a árvore, que é Jesus, é boa. Se muitas vezes hoje ainda não percebemos esses frutos e esses exemplos, é porque também está faltando de parte nossa aquele compromisso que é próprio de uma aliança. Numa aliança há compromisso de ambas as partes.
Na nossa aliança, Deus já cumpre a parte dele e é fiel. É necessário que nós que cremos comecemos também a fazer a nossa parte no trato, digamos assim. Se ele é fiel comigo, procurarei ser fiel também com ele. À medida que nos abrimos, que a graça dele, à medida que aprendemos com nosso Senhor como se vive, como se é gente neste mundo, nós podemos experimentar aquilo que a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, vai dizer, falando da ressurreição e da vitória sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O resultado da morte, ou digamos assim, a morte com o pecado andam de mãos juntas. Deus nos dá a vitória por Jesus. E aqui quando se fala de vitória, não se trata de vitória material. Porque tem muita gente hoje usando, em Jesus eu tenho a vitória. Como é que você sabe que já tem a vitória? Eu estou com um carro novo. Que ridículo. Em Jesus eu sou vitorioso. Por que você é vitorioso? Porque eu tenho um casarão. Que nojento. Eu sou vitorioso em Cristo. Por quê? Agora eu estou rico. Meu Deus do céu, quanta bobagem. Quanta coisa, digamos assim, quanta mentalidade satânica. É bom lembrar, o único que prometeu paraíso na terra e riqueza no bolso de quem servi-lo não foi nosso Senhor, foi Satanás. Daqui a uma semana nós vamos lembrar disso, mas eu não vou adiantar o tema do primeiro domingo da quaresma, não é? A gente vai lembrar disso de novo semana que vem. Vitória, meus filhos, é quando nós vencemos a nós mesmos, nossa tendência ao pecado, a concupiscência que eu falei domingo passado, ou já esqueceram? É quando vencemos o nosso egoísmo, porque à medida que a gente vence o egoísmo, a gente é capaz de amar como Deus. Vitória, meus filhos, é quando a gente aprende a agir de um jeito que não é espontâneo da nossa natureza, mas agir de um jeito próprio de quem, tendo se aberto à ação de Deus, age em colaboração com Ele. Tem atitudes que só a graça de Deus em colaboração conosco é que pode fazer acontecer. Não é natural. Naturalmente, procuramos elogiar pessoas que acreditamos que têm algo iminente, mas essas pessoas podem ser cegas, tal como nós, cegos guiando outros cegos, vão cair no buraco. O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Espiritualidade é isso. Deixemo-nos formar pelo Senhor. Aprendei de mim, disse Jesus, porque sou de manso e humilde coração. Numa igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, este apelo do Senhor deveria sempre falar firme às nossas consciências. Que a graça do Senhor, que sempre nos sacramentos Ele põe à nossa disposição, seja acolhida por cada um de nós, com aquele coração confiante, como aquela consciência de quem sabe e diz diante do Senhor, sem a sua ajuda eu não vou dar conta, sem a sua ajuda eu vou ser como qualquer um, que vai agir conforme seus instintos e seus impulsos animais, dos mais terríveis, mas com a sua ajuda, Senhor. Sim, com a ajuda do Senhor, haveremos de conseguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em